Olá, pessoal! Como a gente começou a falar sobre criança e tal, eu acho interessante a gente entender os estágios da transformação masculina, né? De como a gente se transforma homem, né? De como se torna homem, né? E existem, na verdade, 6 estágios. Eu vou explicar esses 6 estágios para a gente poder entender. Então, o primeiro estágio seria aquele estágio pré-natal. Então, o estágio pré-natal é quando o menino está dentro do útero da mãe. Até a 9ª semana, né, se a mulher estiver grávida, ela fizer ultrassom até a 9ª semana, os embriões, eles são morfologicamente indiferenciados. Não tem diferença entre o embrião masculino e o embrião masculino. Obviamente, geneticamente, você tem uma diferença. O masculino está ligado ao XY, o feminino ao XX. No desenvolvimento do masculino, aí você tem essa adição da virilidade. Porque o que acontece? Se você tiver, por exemplo, um embrião XX e você adiciona testosterona a esse embrião, então a mãe faz uso de algum anabolizante androgênico, ou ela tem uma produção endógena de androgênico, o que vai acontecer com essa criança? Ela vai ser virilizada. Ela vai ser masculinizada. Então, os lábios vão se fundir, podem se fundir, como se fosse uma bolsa, e o clítoris pode crescer, como se fosse um pênis. Então, intraútero, se a gente der masculina para um embrião XX, ele vai ser masculinizado. Se você tiver um embrião XY, que é um embrião que tem a capacidade de produzir testosterona, e a pessoa, né, esse embrião, ele não tiver receptor para testosterona, então os caracteres masculinos não serão desenvolvidos. Então você, né, no caso, o embrião, ele vai ter uma aparência feminina, né? Os lábios não vão as pregas bolsos escrotais não vão se fundir e vão parecer uma vagina. O falo, né, que pode ser pênis ou pode ser clítoris, não vai ser estimulado, então vai ter um microfalo, né, um micropênis ou um clítoris. Então, no estágio pré-natal, a masculinidade, ela parece que é adicionada. Então, a masculinidade no estágio pré-natal, ela é adicionada. É como se fosse uma adição. E nessa fase, né, a gente vai saber exatamente o que está acontecendo com a criança depois do nascimento. Logicamente, a criança, quando nasce, ela é psiquicamente hermafrodita. Então, ela é psiquicamente uma criança que não tem uma definição de sexo. Obviamente, se você tem uma genitália externa masculina e você tem um gene ou um hormônio masculino, a tendência é que a psique, né, lembre que a psique ela é diretiva, ela se direcionar para o masculino. Isso é o mais comum. Mas nem sempre isso ocorre. Às vezes, a criança nasce perfeitamente masculina, mas a psique dela pode ter um direcionamento feminino. É o que a gente chama de transgênero. Bom, então, a psique, ela nasce hermafrodita, como a gente vai formando pré-natal, tá bom? Então, esse é o primeiro estágio. O segundo estágio, né, que é o estágio quando a criança nasce, que é o estágio pré-edípico, ou seja, que é o estágio que ela não tem ainda o complexo de Édipo, que é geralmente com os 4 anos de idade. E aí o que acontece nesse estágio? É uma percepção nascente do menino de que ele tem um pênis, que é desfrutável
e que o gozo subjacente do pênis tem a ver com o fato de ser menino. A primeira experiência de gênero do menino é o feminino. Então, o menino está conectado com a mãe. Então, ele está conectado com a mãe, tanto o menino como a menina, porque é a mãe que amamenta, é a mãe que nutre, né? É um espelhamento com a mãe. E contra essa identificação primeira e primária, que é estabelecido que o masculino deve lutar. Então, a masculinidade, ela é conquistada. Então, nesse estado pré-edipiano, né, edípico, a masculinidade ela vai sendo conquistada. Ele precisa se desprender dessa conexão com a mãe, né, esse espelhamento, essa identificação. Ele começa a se sentir com um corpo diferente, que ele possui um pênis. Tá? Vamos para o terceiro estágio. E esse terceiro estágio a gente vai fazer um vídeo só sobre ele, chamado Édipo, que é quando você tem um complexo de Édipo.